Olá, viva! Sejam muito bem-vindos a mais um Magazine Verde. Já aqui o dissemos em programas anteriores, o arquipélago dos Açores assume-se como uma região de excelência para a vida selvagem, sobretudo se estivermos a falar de aves marinhas ou migratórias. Pela sua localização estratégica no centro do Atlântico Norte, a região proporciona um importante ponto de abrigo e de alimento a aves que, por variedíssimas razões, por exemplo, tempestades, deficientes orientações de voo, são obrigadas, muitas das vezes, a desviarem-se das rotas que estavam previstas. Muitas chegam aqui debilitadas, feridas, e por isso importava criar na região centros de recuperação dotados de pessoal e equipamento capazes de atender a estas condições mais frágeis e devolver estas espécies ao meio ambiente. Nos grupos ocidental e central do arquipélago já existem em atividade plena 2 centros desta natureza. É a nossa convidada no Magazine Verde de hoje, Patrícia Figueiredo. Muito obrigado por ter vindo do Centro de Reabilitação de Aves Selvagens do Pico. Não existem dúvidas que os Açores representam um importante ponto de refúgio para retempero de forças destas aves que chegam aqui em condições mais fragilizadas. Com que regularidade é que somos obrigados ou que somos chamados a atuar em defesa destas espécies? Bem, obrigada pelo convite, desde já. Realmente os Açores são um ponto estratégico de repouso e recuperação para aves migratórias e para as aves nidificantes, que costumam residir nas nossas ilhas ou então a fazer os seus ninhos e a sua reprodução. Nós, em termos de Ilha do Pico, temos muitas presenças de aves migratórias, mais do que se calhar a população está habituada a ver ou que pensa que existe. Existem muitas aves a passar pelos Açores e para a Ilha do Pico. Por isso, todos os meses, praticamente existem sempre algumas aves que necessitam dos nossos cuidados. Não necessariamente apenas os cagarros, que são as aves mais comuns, mas outras espécies, algumas muito raras, que porventura, por alguma razão, necessitam dos nossos cuidados para voltarem a estar aptos para estar na natureza. Portanto, a Ilha do Pico, há uma razão que explique que a Ilha do Pico seja... Não existe nenhuma razão definida, claro que talvez pelo seu grande verde, é uma ilha com menos população, com mais espaços de refúgio. Por causa disso, principalmente, as aves têm mais calma, têm mais sítios onde estar sem grande barulho e sem grande perturbação humana. Ora bem, a maioria das vezes, estas espécies que não nidificam e que aqui chegam ao arquipélago, portanto, elas já vêm fragilizadas, debilitadas, chegam aos Açores e deparam-se com outro tipo de perigos, quer sejam linhas elétricas, colisões com automóveis, Exato. etc. São perigos que, com o aumento do desenvolvimento das próprias ilhas, o urbanismo, é claro que são entraves para a movimentação dessas aves que não estão habituadas muitas vezes a esse tipo de obstáculos e deparam-se com luzes, com carros, com pessoas a tentarem tentarem tocar nas próprias aves. Não estão habituadas a isso e claro que assustam-se e além de, provavelmente, como disse, já virem cansadas, debilitadas, um dos pontos de paragem são os Açores, porque elas já vêm realmente com necessidade de restabelecer forças e claro que isso dificulta sempre mais se tiverem o azar de estar numa zona que tenha esse tipo de obstáculos. São, aliás, as linhas elétricas e os carros. Os próprios transportes são dos obstáculos que fazem com que as aves nos cheguem com traumatismos e com fraturas. Como é que detectam estas situações? Nós temos o Parque Natural do Pico, com os seus vigilantes da natureza e com uma grande equipa que, na medida das suas possibilidades, faz uma espécie de patrulha e acabam por ser eles a patrulharem as várias regiões, zonas estratégicas da ilha.
Já sabemos mais ou menos quais as espécies que costumam nos visitar e então existem zonas que já estão delimitadas para serem patrulhadas e procurar eventualmente alguma ave que esteja com necessidade. E depois temos sempre a possibilidade da própria população contatar o Parque Natural ou o próprio centro. Já existe uma certa facilidade em fazer isso e qualquer pessoa que encontre uma ave procura sempre saber, na maioria das vezes, o que é que vai fazer com ela e então dirige-se ao Parque Natural e ou então liga para eles e eles vão recolher a ave. Estamos a falar de um número elevado de espécies. Existem muitas espécies, estão documentadas muitas espécies a sobrevoarem e a pousarem no pico. Nós, no centro, já deparámos com 10 espécies diferentes de aves, o que é bom porque temos noção realmente do movimento, da dinâmica que existe na nossa ilha. Mas espécies, por exemplo, que suscitam sempre a pergunta, bom, como é que é possível esta espécie andar por aqui? Por exemplo, tivemos ainda relativamente há pouco tempo uma ovelha grande. É uma espécie de ave marinha que, tal como o cagarro, ou se calhar ainda mais, é uma espécie que costuma estar sempre no oceano e nunca junto à costa. Uma espécie que gosta muito de estar, alimenta-se no mar alto. E ela foi encontrada, deveria estar debilitada, foi encontrada junto à costa. É uma espécie que já de si já é rara de se encontrar aqui nos Açores e nós tivemos-la lá no centro. Infelizmente não correu tudo muito bem, ela estava realmente muito fraca, mas é sempre bom vermos essas espécies e temos sempre hipóteses de estudá-las, é sempre muito bom. Em qualquer caso, grande parte do trabalho que desenvolvem relaciona-se com as aves nidificantes, Exato, como é o caso dos forte. Cagarros, por exemplo. Quer-nos falar um pouco daquilo que desenvolvem, principalmente e infelizmente entre outubro e novembro, justamente meses em que é lançada a campanha SOS Cagarro. Exato. Nós estamos alerta todo o ano, porque existem sempre alturas em que nos aparece algum cagarro, não necessariamente só nesse mês ou 2 meses críticos. De qualquer maneira, todo o centro foi desenhado e foi toda a estrutura e a organização muito virado para o cagarro, para essa espécie, porque havia necessidade devido à campanha SOS Cagarro, que envolve muita gente, que envolve brigadas com crianças que se juntam a nós para fazer as patrulhas e encontrar os cagarros que precisam. Houve necessidade de haver um espaço físico e de uma maior organização para gerir essa campanha. E então o centro foi virado para mais essa espécie, que é uma espécie que existe em muita abundância nos Açores, é verdade, mas cada vez a nível de proteção da espécie está cada vez mais vulnerável e precisamos sempre de tomar todas as medidas que consigamos fazer para proteger a espécie. Naturalmente. É importante lembrar que estes centros não têm muito tempo de existência, mas que já foi possível atender, em condições mais débeis, cerca de 400 aves e com uma taxa de sobrevivência, 100% seria de facto o ideal, mas satisfatória, cerca de 81%. São muitas aves. Sim, principalmente a campanha SOS Cagarro contribui muito para essa estatística. Nós, se pensarmos bem, se conseguimos salvar bastantes cagarros na última campanha, tivemos a entrar cerca de 850 e apenas uma pequena percentagem entrou já morto ou ferido.
e grande parte deles foi devolvida à natureza. E nós pensamos que se eles não tivessem sido recolhidos, provavelmente teriam sido mortos. E é uma grande satisfação para nós sabermos que aquelas 700 e tal aves, 800, foram devolvidas à natureza e que poderiam ter sido logo um decréscimo na população. Por isso, só isso nos dá ânimo para continuar, apesar de sabermos que um animal selvagem, quando nos aparece, quando se deixa apanhar, é porque já está muito mal. Eles fazem tudo para fugir, para se esconder. Portanto, existe sempre uma grande dificuldade em recuperar determinados animais, mas ainda bem que temos essa capacidade de os conseguir libertar em grande número. Será mais ou menos o caso da Alzira. A Alzira, para quem não sabe, creio que foi o primeiro paciente. Exato. Portanto, é uma coruja. É uma coruja das neves. Certo. Portanto, uma espécie que não se pensava poder vir passar por aqui, por estas bandas, e que de facto mereceu a vossa atenção. A coruja ainda está no pico, portanto, em recuperação. Ainda está no pico, em recuperação. Já fez um ano desde que ela foi transferida para o pico. E está bem, está estável na medida do possível. Só que temos que esperar que ela faça a muda das suas penas, das penas de voo, para poder estar apta a voar e a ser libertada. Portanto, é algo que acontece em 1, 2 anos, relativamente rápido? É relativamente lento. E natureza já é um processo lento. Ela chegou-nos com praticamente todas as penas de voo cortadas, danificadas. E muitas penas secundárias também, das asas e da cauda. Em natureza, elas mudam as penas gradualmente, de maneira a nunca perderem capacidade de voo, e ela chegou-nos com bastantes penas danificadas. Portanto, o processo de recuperação vai ser, esperamos, é um processo ainda mais lento que em natureza. Como ela está em cativeiro, há sempre algum grau de stress associado, portanto, será ainda um processo um bocadinho mais lento por causa dessa razão, mas ela está a recuperar ao seu ritmo, come bem, está bem disposta. Bem tratada, como bem tive tratada, a oportunidade de ver. Exato, e acho que na medida tendo em conta as condições que temos, que nunca são as ideais, mas são as possíveis, acho que ela está a evoluir bem. É provável que a Alzira já não queira sair? Pode-se habituar demais ao nosso clima, quem sabe? Quem sabe ela não queira mais a neve. Estes centros, Patrícia, constituem também uma fonte importante de informação permanente sobre a biologia das espécies. Exato. Que estudos é que desenvolvem neste âmbito? Nós, quando o centro foi inaugurado, um dos objetivos era realmente colaborar com universidades, com outro tipo de estudos que fossem necessários e que nós, na medida das nossas capacidades, pudéssemos ajudar. Nós atualmente colaboramos com o Departamento de Oceanografia e Pescas, da Universidade dos Açores, para diversos estudos, e sempre que possível enviamos amostras. E também com os serviços de desenvolvimento agrário, em planos oficiais, como a gripe aviária, em que recolhemos amostras de aves selvagens para também fazer um rastreio do vírus. Portanto, sempre que... E estamos disponíveis para outros projetos portanto, é um importante ponto de informação nesse sentido e de recolha de dados. De que valências é que dispomos no pico? No laboratório, certamente? Exatamente. Nós temos uma sala de necrópsias. Sempre que possível, o animal que foi ou eutanasiado por razões porque não era recuperável, ou o animal que nos chega morto ou que morre no centro, nós tentamos sempre que possível fazer então a necrópsia desse animal para colher amostras para possíveis, e congelamos para possíveis estudos futuros, e estudamos a biologia também da própria ave e colhemos, estamos sempre a tentar aprender um bocadinho mais sobre cada animal que nos chega.
têm previstos algum tipo de programas de reprodução em cativeiro? Isso, não. É a resposta mais rápida. O Centro de Recuperação de si e da maneira como está construído não tem capacidade para pensar nisso. Acho que é um processo muito moroso e específico, que exige muita capacidade, quer técnica, quer humana, para efetuar um processo destes. Por isso não será esse o objetivo. É importante também tirar partido deste centro para sensibilizar a população. Tem ações em curso de educação ambiental, de conservação da natureza? As escolas e outras associações que pretendam nos visitar contatam o Parque Natural do Pico ou diretamente o Ceras e agendamos uma visita, combinamos quer o número de pessoas, quer a dinâmica que se vai instalar, sempre de forma a não perturbar muito as aves que estão em recuperação, mas sempre que possível, aceitamos sempre que nos visitem e nós aproveitamos esse momento para explicar um bocadinho as aves que são típicas da nossa ilha e da nossa região, os cuidados a ter, o que devem fazer em caso de encontrarem uma ave selvagem, e tentamos sempre sensibilizar para a necessidade realmente de as proteger, ou porque já existem pouco, ou porque são espécies que são muito necessárias a todo o ecossistema. Por exemplo, os milhafres são aves muito importantes para o controle da população de ratos, como é o mocho. Portanto, é importante não só a vertente de é uma ave muito bonita, protegida, muitas vezes não os conseguimos captar por essa razão, mas também pela razão a nível, se calhar, comercial, de reduzir a população de ratos e de ser uma mais-valia para a agricultura, para a produção animal em geral. E nota que a população, existe um eco das ações de sensibilização que vocês proporcionam? Sim, as crianças são muito fáceis de sensibilizar e acho que... A Alzira deve ser com certeza a estrela da companhia. Exato, toda a gente adora a Alzira, ficam fascinados, por mais agitados que pareçam estar antes, ou porque se calhar já estou a falar demais com eles e eles já não têm paciência para me ouvir, assim que veem a Alzira ficam completamente boquiabertos e parece que ganharam o dia e é ótimo. E apesar do centro ser recente, ainda na população, pelo menos no Pico, ainda haver uma certa... Não é que não dê importância, mas acham um bocadinho... passo o termo ridículo, andarmos a tratar animais, aves, mas existem tantas, porque é que se dão ao trabalho? Mas já aos poucos vão percebendo a importância realmente delas, além de serem importantes para o ecossistema e a importância da sua recuperação, aos poucos penso que as pessoas vão começando a perceber. Um exemplo, por exemplo, dos milhafres, importantíssimos de facto para o controle da população de ratos. Mas o que é certo é que tenho a informação de que o Ceras, o Centro de Reabilitação de Aves Selvagens, também atende outras situações que não seja só de aves, ou estarei enganado? Nunca tivemos. Sim. Será Mas estaria possível? preparado para, não é? Será possível. Eventualmente temos os meios humanos e provavelmente recursos para, talvez não os manter durante muito tempo, mas se calhar pelo menos uma espécie de urgência, um SOS. Sim, estamos sempre disponíveis. Claro que aquilo foi feito para aves, mas estamos sempre aptos para nos adaptarmos. Muito bem. Um dos projetos que achei interessantíssimo quando tive a conhecer um pouco deste centro foi a possibilidade de construírem um túnel de voo. Exato. Portanto, o objetivo será proporcionar a aves de rapina uma recuperação mais rápida, penso eu. Exato. O túnel de voo faz parte das estruturas necessárias, essenciais num centro de recuperação. Nós, quando inauguramos o centro, temos as câmaras de recuperação, que são sítios mais pequenos, não deixam de ser pequenos túneis,
onde as aves estão a recuperar, não têm muito espaço para voos nem grandes movimentos, porque a ideia é mesmo elas não fazerem grandes esforços e alimentarem-se e recuperarem forças. E agora há necessidade de ter mais essa valência, que é um túnel de voo, que é muito necessário para a parte final da recuperação, são as aves, principalmente as aves de rapina, exercitarem o seu voo, ganharem músculos na capacidade de voo e força, para depois nós termos a certeza que ela está apta para ser libertada. É muito mais para nós termos a certeza que o animal está apto, porque ali nós conseguimos ver a maneira como ele voa, se ele tem capacidade para se desviar dos obstáculos, se o voo é silencioso ou se não é silencioso. No caso da coruja, terá de ser um voo silencioso. Algum problema que nós detectamos é porque realmente algo não está bem. Portanto, será uma parte importante a construir para nós podermos ter, então, o processo de recuperação completo. E a vossa prioridade será sempre, naturalmente, como é de esperar, para as espécies que estão mais ameaçadas. Exato. Existem espécies mais comuns, outras menos comuns, mas temos sempre atenção a todas. Queremos sempre que todas as aves que nos chegam sejam recuperáveis e que sejam libertadas. Claro que quando nos chega uma espécie ainda mais vulnerável, temos sempre uma grande preocupação e uma grande ansiedade em que corra tudo bem. Patrícia Figueiredo, quero agradecer-lhe imenso o facto de ter estado neste nosso Magazine Verde e nos ter dado conta dessa realidade, deste importante e meritório projeto para a conservação da natureza nos Açores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Quanto a si, muito obrigado por nos ter acompanhado também. Na próxima semana vamos partir à descoberta dos segredos que encerram as mais de 200 de cavidades vulcânicas que é possível visitar nos Açores. Conto consigo. Até para a próxima semana.